diferentes, dois passados diferentes, no entanto, uma e a mesma graça de um e mesmo Deus para curar o mesmo problema do pecado e da condenação e agregar dois pecadores arrependidos à mesma família, o povo de Deus, a fim de que possam viver e doar as suas vidas ao único Deus verdadeiro, o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, seja do lugar que for ou do contexto em que se encontrar, em que viver. A graça de Deus não é detida por fronteiras, não é detida por instituições humanas, não se prende a classes sociais, não se prende a percursos de vida. A graça de Deus ela é imparável, a graça de Deus é indomável. Ela trabalha de forma incessante, não para, desde sempre, com um objetivo somente, a expansão do reino de Deus em toda a terra, seja na China, seja no Canadá, seja em Portugal, em Faro, aqui nesta manhã. A graça de Deus não para. Nós vamos abordar um texto bíblico hoje que mostra exatamente isso. E no final deste sermão, eu espero que todos aqueles que aqui estão possam fazer parte daqueles que invocam, que chamam, que clamam pelo nome de Deus e que não lhe resistem. Então podem abrir as vossas Bíblias, em Atos capítulo 6. E eu penso que haverá classe para as crianças. É isso? Está? Daniel? Ok. Então as crianças podem sair enquanto abrem o texto bíblico. Atos capítulo 6, versículo 8. E nós acreditamos que a Bíblia é um livro de inspiração divina. Foi Deus que inspirou este livro. A Bíblia não é invenção humana. Algumas provas nós podemos afirmar disso. Uma delas é que existe uma coerência, uma coesão tal dentro da Bíblia, entre os vários livros da Bíblia, sendo que foi escrito por autores diferentes, num espaço de tempo muito grande, de diferentes lugares e até em diferentes línguas. A Bíblia foi originalmente escrita em hebraico, em aramaico e em grego. E como é que é possível, então, um livro com estas características ter uma unidade, ter uma coesão? Além disso, por exemplo, a Bíblia também tem afetado pessoas e transformado vidas de qualquer lugar deste mundo. Em qualquer época, seja qual for a sociedade ou a cultura, seja uma cultura ocidental, uma cultura oriental, seja pessoas de classe alta ou pessoas de classe baixa, pessoas altamente instruídas ou pessoas pouco instruídas. A Bíblia tem alcançado todo o tipo de pessoas. Outra prova de que este livro não é um livro como os outros, que é um livro que foi trazido pelo próprio Deus, foi inspirado por Deus, é o facto de que já diferentes governadores, diferentes governantes, diferentes autoridades tentaram suprimir, tentaram destruir as Escrituras, ou tentaram destruir o povo que ama as Escrituras. E até hoje não conseguiram, nem irão conseguir. Então estes são alguns elementos que evidenciam que este livro não é um livro comum. É o livro mais lido no mundo, é o livro mais impresso no mundo. E por isso nós o abrimos para semana após semana. E aqui no caso nós começamos, para quem nos visita, nós começamos a estudar um dos livros da Bíblia, de ponta a ponta. No caso o livro de Atos, que relata o início da igreja neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento, depois da vinda de Jesus. E como a igreja começa a crescer e a se expandir, além de Israel. Então, Atos capítulo 6, versículo 8. E vamos ler para já até ao versículo 1 do capítulo 7. E diz assim: Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada Sinagoga dos Libertos, dos Cireneus, dos Alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: Nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prenderam
e levaram-no ao Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal judaico. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam ali sentados no Sinédrio, no tribunal, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como o de um anjo. Versículo 1 do 7. Então o sumo sacerdote perguntou: isto tudo é verdade? Até aqui vamos ter uma palavra breve de oração. Senhor Deus, pedimos-te que na tua graça infinita, na tua misericórdia infinita, apesar de nós, apesar de mim, que tu possas falar a todos nós de uma forma absolutamente inconfundível, de uma forma incontornável. Que o teu Espírito Santo faça aquilo que só ele pode fazer. Que nenhuma retórica consegue operar, que nenhuma persuasão humana consegue levar à frente. Que é o facto de todos te contemplarem como tu és, o Deus verdadeiro, e se prostrarem diante de ti. Faz aquilo, Senhor, que só tu podes fazer e que no final todos nós aqui possamos te adorar. No nome de Jesus. Amém. Então aqui nós temos um nome, temos uma pessoa, um homem que se chama Estevão. E este Estevão era um dos 7 homens que no capítulo anterior, no mesmo capítulo, mas nos versículos antes, tinha sido eleito pela igreja que residia em Jerusalém, tinha sido eleito para fazer parte de uma equipa que iria servir de uma forma logística, de uma forma prática, um grupo de pessoas carenciado da igreja, viúvas helénicas, ou seja, viúvas que eram de um grupo dentro da igreja, que eram os judeus que vinham dos países onde se falava grego, okay? Dos países da dispersão. E então é escolhido este homem, Estevão, que é descrito aqui no versículo que nós lemos, no primeiro que lemos agora, é descrito como um homem que é cheio de graça, é cheio de poder do Espírito. Ele fazia feitos extraordinários à semelhança dos apóstolos, fazia grandes sinais. E parece-nos, o texto induz-nos a pensar isso, que Estevão pregava a judeus da dispersão, ou seja, judeus que moravam fora de Israel, que moravam pelo Império Romano fora. E então ele pregava-lhes. O próprio Estevão era um judeu helénico. Então, possivelmente, ele falava grego com eles. E isto, possivelmente, numa sinagoga. A sinagoga que o texto diz aí que é a dos libertos. Isto possivelmente referindo-se a judeus que haviam sido escravos e que agora se tornaram livres, cidadãos livres no Império Romano. Que era constituída esta sinagoga por cidadãos livres do Império Romano, vindos de vários lugares, então, desta diáspora. Ou então, outra possibilidade é que ele pregava nas várias sinagogas dos vários grupos que estão aí mencionados, alexandrinos, que são do norte da África, Cilícia e Ásia, que corresponde à atual região da Turquia. Mas o certo, aquilo que o texto nos traz mesmo, é que Estevão começou a receber a oposição desses judeus. Ele começou a receber oposição da parte deles, levantavam-se para argumentar contra ele, só que não conseguiam rebater as suas ideias. E por não conseguirem rebater as suas ideias, começaram a fazer jogo sujo, que é quando não conseguimos vencer nas ideias, que é o campo onde as coisas devem ser vencidas, e queremos mesmo levar a nossa avante, porque aí já é orgulho, não é ideias, é o orgulho. Então eles subornam pessoas para trazer testemunhas falsas, para falarem coisas e distorcerem coisas que Estevão disse. E começaram a dizer que Estevão tinha blasfemado contra Moisés. Agora, Moisés era o grande profeta dos judeus. Tinha instituído todo o sistema, todas as leis que, entretanto, constituíram o sistema judaico onde as pessoas estavam mergulhadas. E também afirmam que ele estava a blasfemar contra o próprio Deus. No caso, contra o templo, como nós vamos ver mais à frente. Eles distorceram o ensino de Estevão, colocaram palavras na boca dele. Para quê? Para poderem ter onde o acusar e poderem então levá-lo à frente no tribunal. Estas pessoas manipularam o povo, manipularam os líderes religiosos, manipularam um grupo da liderança religiosa, que eram os escribas, tudo isto para o poderem levar ao tribunal, ao Sinédrio. No Sinédrio foram ouvidas falsas testemunhas. Isso aconteceu exatamente com a pessoa de Jesus. Tiveram que levantar falsas testemunhas para poderem encontrar alguma coisa sobre o que o acusar. E então aqui levantaram calúnia contra Estevão, disseram que ele blasfemava contra o templo, contra a lei, e acusaram de que ele dizia que Jesus ia destruir aquele templo e queria subverter, destruir os costumes que tinham sido instituídos pela lei de Moisés. Agora, Lucas vai-nos dizer, que ele vai colocar um comentário, que todos aqueles que estavam no Sinédrio, ao olharem para Estevão, eles viram que o rosto dele
era como um rosto de um anjo. Então houve aqui uma manifestação visível, porque eles tiveram que ver alguma coisa. Uma manifestação visível do brilho de Deus no rosto de Estevão. Isto aconteceu com quem aqui? Que eles estão a dizer que Estevão estava a querer destruir. Aconteceu para aqueles que estão familiarizados com a Bíblia, aconteceu com Moisés. Moisés, quando estava diante da presença de Deus, o seu rosto brilhava. Aconteceu com uma outra pessoa também, no Monte da Transfiguração, com Cristo. E Lucas aqui faz-nos antever de que lado da história é que está Estevão. E de que lado da história é que está o tribunal que está a querer acusar Estevão. Dentro destas acusações que foram feitas, de que ele estava a atacar o templo e que estava a atacar os costumes judaicos, o sumo sacerdote vai perguntar a Estevão: Estevão, isto é verdade o que estão a dizer acerca de ti? E em seguida nós vamos continuar a ler na Bíblia, vamos encontrar a resposta de Estevão à pergunta deste sumo sacerdote, onde ele essencialmente vai afirmar o quê? E eu quero já colocar basicamente a ideia principal, que é para quando vocês irem lendo, possam já conseguir ligar os pontos, ok? Porque é um texto que é grande, é um texto que é comprido, ok? Então, ele vai essencialmente afirmar que o judaísmo, que aquilo que eles dizem que ele estava a ser acusado, que o judaísmo era anterior ao templo e que era anterior à lei que Moisés tinha dado. E era anterior também à terra para onde eles se deslocaram. Esses elementos eram expressos, eram expressões, eram manifestações do relacionamento entre Deus e o seu povo. Ou seja, terra, templo e costumes de Moisés eram uma expressão do relacionamento entre Deus e o povo. Esse relacionamento entre Deus e o povo já vinha de antes. Ok? Já existia antes. E então nós temos aqui o discurso mais longo de todo o livro de Atos, onde Estevão vai selecionar algumas histórias do Antigo Testamento. A história de Abraão, a história de José, a história de Moisés e a história da apostasia de Israel. E no final Estevão vai acusar os seus acusadores. Ele vai virar o jogo, vai acusá-los de eles estarem do lado daqueles que constantemente estão em desobediência a Deus e que resistem a Deus. Porquê? Por rejeitarem os servos que Deus levanta e que Deus envia. Então vamos ler agora do versículo 2 ao 16. Quem tem uma Bíblia, peço que possa me acompanhar. Quem não tem, que possa ouvir. Versículo 2 ao 16. Diz assim: Estevão respondeu: Irmãos e pais, ouçam. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus, foi habitar em Harã. Depois que o seu pai morreu, Deus trouxe-o dali para estarem na terra em que agora vocês habitam. E aqui não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a terra como posse, e depois dele à sua descendência, quando ele ainda nem sequer tinha um filho. Porque Deus afirmou que a descendência dele seria peregrina na terra alheia, e que a escravizariam e maltratariam por 400 anos. Mas eu punirei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disso, eles sairão e me cultuarão neste lugar. E deu-lhe também a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e circuncidou-o ao 8º dia. E Isaque gerou Jacó. E Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as tribulações, deu-lhe graça e sabedoria perante o faraó, o rei do Egito, que o constituiu como governador sobre o Egito e sobre toda a sua corte. Então houve uma grande fome e grande tribulação em todo o Egito e em Canaã, e os nossos pais não achavam alimento. Mas tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou os nossos pais para lá pela primeira vez. E na segunda vez José revelou-se aos seus irmãos, e a sua família foi conhecida pelo faraó. Então José mandou chamar o seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito, onde morreu, ele e os nossos pais, e foram transportados para Siquém e colocados na sepultura em que Abraão havia comprado, por certo preço em prata, dos filhos de Amor, em Siquém. Então esta é a primeira secção, a primeira parte deste discurso que Estevão faz aqui diante do tribunal, diante dos seus acusadores. E a primeira secção do discurso de Estevão diz respeito à história judaica antes de Moisés, nomeadamente à revelação de Deus a Abraão. Quando Abraão ainda estava na Mesopotâmia, na sua terra natal, fora de onde? Fora da terra prometida. Isto é importante. E Deus pediu a Abraão que saísse da sua terra, que deixasse a sua terra. Abraão obedeceu, deixou a sua terra. E Abraão, para aqueles que conhecem a história, Abraão passou a viver de forma nómada, de um lugar para o outro.
Mas várias vezes nós vemos que Deus falava com Abraão. Deus revelava-se a Abraão. Deus estava com Abraão. Isto também é importante. Vão juntando estas pecinhas. E foi prometido ao patriarca o quê? Uma terra e uma descendência. Abraão não tinha filho, mas foi-lhe prometido um. A Abraão, propriamente dito, não lhe foi dada a posse da terra, nem o espaço de um pé, diz aqui Estevão. Seria a sua descendência após um longo período, no caso de exílio no Egito, durante 400 anos. Depois disso, então, eles herdariam a terra e iriam adorar Deus ali, na terra. Estevão aqui estava a enfatizar como Deus se revelara a Abraão, o grande patriarca dos judeus, onde? Fora da terra. Fora da terra. E como ele prometeu um lugar de adoração que ainda estaria por vir. Agora, ainda nesta primeira secção do discurso, Estevão traz uma outra personagem, uma outra pessoa, um outro relato histórico. No caso, a pessoa de José, um dos descendentes de Abraão. E ele vai sublinhar o quê aqui? Ele podia escolher várias coisas. Podia ter falado dos sonhos que José teve. Não. Ele seleciona o episódio da rejeição dos irmãos face a José. Aquele que abençoou os irmãos foi rejeitado pelos irmãos. Os patriarcas rejeitaram José. Mas ainda assim, diz-nos o texto, Deus era com José. Deus era com José. Estevão aqui está a mostrar duas ideias que vão premiar todo o seu discurso. Em primeiro lugar, a ideia de que Israel recorrentemente rejeitou os líderes que foram escolhidos por Deus. Temos aqui os irmãos a rejeitarem José. Culminando depois aonde? Na rejeição principal e maior de todas e mais grave, a rejeição de Cristo. E, em segundo lugar, o facto de Deus derramar bênção mesmo fora da terra, mesmo fora do lugar onde o templo estaria. Ok? Isto é importante e vai conduzir o discurso de Estevão. E esta secção conclui aqui com o sepultamento de todos os patriarcas de Abraão, junto de Abraão e junto de Sara, em Siquém. Onde é que ficava Siquém? Siquém ficava na Samaria. Ou seja, na terra daqueles que eram considerados semi-judeus, no mínimo. Os judeus odiavam os samaritanos. E é aí que os patriarcas são enterrados. E Estevão faz questão de mencionar isto. Não é um detalhe no seu discurso. Vamos ver agora como é que Estevão continua a construir o seu argumento, ok? Naquela que é a segunda secção do seu discurso, versículos 17 a 43. E diz assim: enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus fizera a Abraão, o povo crescia e multiplicava-se no Egito. Até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Usando de astúcia contra o nosso povo, maltratou os nossos pais, levando-os a abandonar os seus filhos para que não vivessem. Naquela época nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus, e foi criado durante 3 meses na casa do seu pai. Depois de ser abandonado, a filha do faraó o recolheu e criou-a como seu filho. Assim, Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e em obras. Quando ele completou 40 anos, desejou visitar os seus irmãos, os israelitas, e vendo um deles a sofrer de forma injusta, defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos entenderiam que por meio dele Deus lhes daria a liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte, aproximou-se de alguns deles quando brigavam e quis pacificá-los, dizendo: homens, sois irmãos, porque maltratais um ao outro. Mas o que feria ao seu próximo o empurrou, dizendo: mas quem é que te nomeou líder e juiz sobre nós? Por acaso queres matar-me como ontem mataste o egípcio? Diante desta palavra, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Passados mais 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, numa sarça. Vendo isso, Moisés admirou-se com a visão, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Moisés ficou trêmulo e não ousou olhar. Então o Senhor disse-lhe: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Vi com atenção a aflição do meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem, e eu enviar-te-ei ao Egito. É este Moisés a quem eles rejeitaram, dizendo: quem te nomeou líder e juiz? Deus enviou como líder e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, realizando feitos extraordinários e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará entre os vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte,
Sinai, e com os nossos pais, e que recebeu palavras vivas para transmiti-las a vós. Foi Ele que os nossos pais não quiseram obedecer, pelo contrário, rejeitaram-no. E, na verdade, eles desejaram voltar para o Egito, pedindo a Arão, faz-nos deuses que possam ir à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Naqueles dias, então, fizeram um bezerro, ofereceram sacrifícios ao ídolo, e o festejaram como obra das suas mãos. Mas Deus afastou-se deles e entregou-os ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas por 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Antes carregaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Refã, figuras que fizeste para adorá-las. Assim eu vos exilarei para além da Babilónia. Ok, temos aqui esta nova secção. E nesta secção, Estevão relata a forma como Deus levanta um novo líder. Primeiro Abrão, depois José e agora então um novo líder, Moisés. Porque o povo de Israel estava sujeito à escravatura durante 400 anos sob a mão pesada do rei do Egito, o faraó. Então ele levanta este líder, Moisés, para libertar o povo e para conduzir o povo então a esta terra que ele tinha prometido a Abraão. E Estevão aqui vai dividir a história de Moisés em três períodos de 40. Nos primeiros, em que ele está na corte do faraó. No segundo, em que ele vai e foge para Midian depois de ter assassinado o egípcio. E depois, a aparição, a chamada de Deus para libertar o povo e a peregrinação no deserto. 3 períodos de 40. No entanto, como Estevão enfatiza aqui mais uma vez, aquele que foi chamado para ser o libertador foi rejeitado pelo seu povo, ao ponto de o povo querer voltar novamente para o Egito. Estevão focou a rejeição do povo em relação a Moisés, em relação à sua liderança, mesmo tendo sido Deus a levantá-lo, mesmo com todos os sinais que foram feitos, sinais no Egito, sinais na fuga do Egito e sinais no deserto. Não faltaram sinais. E o povo ainda assim o rejeitou, escolhendo a idolatria, escolhendo adorar outros deuses. E depois Estevão faz questão de mencionar um texto que está lá no Antigo Testamento, em que Moisés disse que Deus levantaria outro profeta como ele. E Estevão aqui cita este texto com o intuito de demonstrar que essa promessa se refere à pessoa de Jesus Cristo. No final, Estevão enfatiza outra vez como o povo não quis obedecer àquele que falava com Deus no Sinai. E depois, fruto da idolatria do povo, Deus disse que os exilaria para o Egito. Agora, através destas ênfases que Estevão está a colocar, não sei se já dá para perceber, da forma como o povo se levanta contra aqueles que são escolhidos, que são aqueles que foram levantados para ser os libertadores, nós começamos a antever e a prever onde é que o discurso de Estevão vai parar. Então vamos para a terceira secção e última secção do discurso dele. O tabernáculo, versículo 44. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto. Como ordenar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Tendo recebido, os nossos pais levaram-no sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações, que Deus expulsou da presença dos nossos pais até os dias de Davi. Este, David, recebeu o favor da parte de Deus e pediu que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão quem lhe construiu uma casa. E reparem, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual o lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Até aqui. Secção final do discurso. Aqui ele não fala em personagens propriamente ditas, embora ele fale em David e fale em Salomão, mas ele menciona esses dois com outro propósito. Esta secção do discurso de Estevão tem a ver com o templo. Com o templo. Ele estava a ser acusado, lembrem-se, ele estava a ser acusado de estar a falar contra o templo e contra os costumes que Moisés instituiu, como se as duas coisas fossem características permanentes no judaísmo. Ele está a mostrar que não são. No entanto, Estevão vai lembrar os seus ouvidos que estas duas características, aquilo que Moisés instituiu e a realidade do templo, na verdade, elas não se casam tanto assim. O tabernáculo esteve entre o povo no deserto. Quem é que disse para fazer o tabernáculo? Deus disse a Moisés. E Deus deu a Moisés os detalhes, os comprimentos das coisas, os utensílios que deviam estar lá dentro, o material que devia ser usado. Quem é que devia de fazer essas coisas? Ou os detalhes Deus deu? Quem quis construir um templo? David. Deus não mandou, Deus não pediu a construção de um templo. Não está na lei de Moisés a construção de um templo.
David quis construir um templo, aquilo que Deus não ordenou, mas Deus concedeu. Deus concedeu. Mas, no entanto, foi Salomão que o fez, o filho de David, e não David. Houve uma mudança. O templo foi uma mudança dos costumes que foram transmitidos a Moisés. Houve uma mudança. Estão a perceber o que é que Estevão está aqui a querer mostrar? Houve uma mudança. Ou seja, a própria construção daquilo que vocês tanto valorizam e que estão a acusar-me de eu estar a ir contra, Deus não instituiu isso. Foi uma mudança em relação àquilo que Moisés disse. Moisés recebeu da parte de Deus a ordem de construir um tabernáculo, não um templo. Ele está a mostrar a incoerência dos seus acusadores. Agora, Estevão não diz aqui que a mudança do tabernáculo do templo foi um erro. O ponto dele não é esse. O ponto de Estevão é que não se devia sobrevalorizar o templo. Então, nesse sentido, Estevão afirma o quê? Que ainda vai dar mais força ao seu argumento. Ele vai trazer um texto de Isaías 62, 1 e 2. Vai dizer, Deus não mora em lugares feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por homens. O céu é o trono de Deus, a terra é o estrado dos seus pés. E guardem isto aqui. Guardem isto mais para a frente no texto que vamos ler. O céu é o meu trono. Guardem esta frase. E então aqui Estevão termina a sua terceira secção e ele vai encerrar o seu discurso, ou o seu discurso vai ser encerrado à força, mas antes disso ele vai fazer uma aplicação. Ele contou estas histórias e ele agora vai se virar para os seus ouvintes e vai aplicar uma acusação aos seus acusadores. Então, versículos 51 a 53. Diz assim: homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Como fizeram os vossos pais, assim vocês também fazem. Que profetas os vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, está-se a referir a Cristo, do qual vocês agora também se tornaram traidores e homicidas. Vocês que receberam a lei por meio de anjos, não a guardaram. Estevão aqui virou a acusação. Disse, não sou eu que não guardo a lei. Vocês não guardam a lei. Estevão acusa os seus ouvintes de serem iguais aos seus ancestrais, aos seus antecessores, àqueles que rejeitaram José, que rejeitaram Moisés. Ele diz, vocês são iguais. Vocês perseguem os servos e os profetas que Deus levanta. Culminando naquele que Deus levantou por último, dos quais todos anteriormente falavam, Jesus Cristo, dos quais vocês são os assassinos. Ele vai usar a linguagem dura do Antigo Testamento. Vai chamá-los de teimosos, ou seja, outra expressão é dura cerviz, que significa que são teimosos. Vai chamá-los de incircuncisos no coração, de ouvidos. Acusa-os de eles resistirem ao Espírito Santo. Estevão era aqui o acusado de subverter a lei, mas ele diz, não, vocês é que não obedecem à lei. Eram palavras duríssimas, acusações graves. Mas Estevão, como disse Lucas anteriormente, Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estevão está a ser usado por Deus para colocar o dedo na ferida, para falar a verdade, para trazer à luz as trevas, a podridão do coração daqueles religiosos. No entanto, antes de Estevão continuar o seu discurso, ele é interrompido. Os seus acusadores interrompem-no, cheios de raiva, cheios de ira. Vamos ver o que vai acontecer. Então, versículo 54, até a primeira parte do versículo 1 do capítulo 8. Diz assim, ouvindo isso, eles enfureceram-se no coração, rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram, tapando os ouvidos, lançaram-nos juntos contra ele e empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem que se chamava Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelhos, ele clamou em alta voz, Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo aprovou a sua morte. Então, diante da ira, diante da raiva dos seus acusadores, Estevão tem uma visão. Ele vê algo. Ele vê o que? Ele vê Cristo, Jesus exaltado, à direita de Deus. O trono. Ele vê quem reina. Ele vê Deus na pessoa de Jesus Cristo. E ao relatar esta visão, deixa ainda o sinédrio mais irado.
A visão de Estevão confirma o quê? Confirma o ponto que ele estava a dizer durante o seu discurso. O quê? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no céu. E que a adoração a Deus inclui a adoração a Cristo, ressurreto, em glória, diante de Deus, à direita de Deus, tal como foi profetizado por Daniel. E o Sinédrio conhecia este texto de Daniel. O Filho do Homem que recebeu da parte de Deus todo o domínio, toda a glória, ou seja, a divindade. Estevão está aqui a afirmar a divindade de Cristo e que viu o Cristo sentado à direita de Deus, fora do templo. Tal como Deus foi com Abraão, tal como Deus estava com José, tal como Deus estava com Moisés, como vimos no discurso de Estevão, aqui esta visão que ele tem demonstra o quê? Demonstra que Jesus, Deus feito homem, a quem foi dado todo o domínio, está agora com Estevão. Não está com os acusadores, não está com o Sinédrio, não está com aqueles mentirosos, está com Estevão. E a reação que o Sinédrio e o povo tiveram, ironicamente, vai ratificar, vai confirmar a acusação que Estevão estava a fazer a eles. Ele disse, vocês perseguiram e mataram os profetas, os levantados por Deus, incluindo Cristo. Vocês o mataram. E agora o que é que acontece? Eles matam Estevão. A acusação era verdadeira. Pedro e João foram maltratados, para aqueles que acompanharam antes esta sequência de mensagens. Pedro e João foram maltratados, mas Estevão aqui não escapou do martírio. Eles escaparam, Estevão não escapou. Estevão ecoou aqui as palavras de Jesus diante da morte. Estevão ajoelhou-se tal como Cristo se ajoelhou no Getsémani. Estevão orou para que Deus recebesse o seu Espírito, tal como Jesus na cruz do Calvário orou a Deus para que recebesse o seu Espírito. Estevão orou pedindo a Deus que perdoasse os seus carrascos. Tal como Jesus orou pelos seus assassinos, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Lucas introduz também nesta passagem uma nova personagem que vai ser chave para o resto do livro de Atos. Que vai ser chave para o desenvolvimento, para o estabelecimento, para o crescimento da igreja. Saulo. Saulo assiste. Saulo aprova esta condenação, esta morte. Este dia, diz-nos Lucas, foi o início da perseguição aberta, da perseguição feroz, da perseguição homicida contra a igreja de Jesus Cristo. Aqui começa. E terminamos a nossa leitura com o versículo 1, a segunda parte, até o versículo 3. No mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. E alguns homens piedosos vieram, sepultaram Estevão, lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres e colocava-os na prisão. Até aqui. No primeiro capítulo de Atos, no versículo 8, Jesus tinha dito aos discípulos que sobre eles viria poder para que eles pregassem o Evangelho, seja em Jerusalém, mas também na Judeia, na Samaria e até aos confins da terra. A igreja em Jerusalém, que é aqui assolada pela perseguição, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai se espalhar, ela vai se dispersar pelas regiões da Judeia e da Samaria. É assim que o Evangelho vai se espalhar. É assim que o reino de Deus vai se expandir. Mataram o mensageiro, mas não mataram a mensagem. O Evangelho espalha-se. A igreja não é destruída. Pelo contrário, ela cresce. A igreja é um milagre. Outro milagre aqui é o que vai acontecer com Saulo. Descrito como aquele que consente com a morte deste homem inocente, com a morte de Estevão. Descrito aqui como aquele que assola a igreja, que prende homens, prende mulheres. Este homem vai ser transformado e de perseguidor, ele vai passar a ser perseguido, porque Jesus tem um encontro com ele. Quero destacar 3 ideias a partir deste texto que nós lemos. A primeira, uma história de revelação. O livro de Atos começa com Cristo. Para aqueles que se lembram, começa com Jesus a pregar o reino de Deus aos seus discípulos antes dele ascender aos céus. Naquele período, desde a sua ressurreição até à sua ascensão, ele junta os seus discípulos, ele junta os seus seguidores e ensina-os acerca do reino. O livro de Atos começa assim. Como é que o livro de Atos termina? Capítulo 28, versículo 31. Termina com Paulo a pregar, este mesmo Paulo, o Saulo, a pregar o reino em Roma, nas extremidades. E depois daí ele a querer ir para a Espanha. O Evangelho a expandir-se até o Império.
Até aqui Lucas descreveu o crescimento da igreja em Jerusalém. Nestes 6 capítulos, vemos como a igreja cresceu. Vemos como Pedro pregou, milhares de pessoas, primeiro 3.000, depois chegou aos 5.000, sem contar com mulheres e com crianças. A igreja cresceu. A popularidade desta mensagem começou a ganhar força. E as pessoas começaram a ver resistência e oposição por parte especialmente da liderança religiosa. O Sinédrio já tinha ameaçado 2 líderes da igreja, Pedro e João. Já os tinham prendido, já tinham dito, vocês não falam mais desta mensagem. E chicotearam-nos. Pedro e João voltaram para junto da igreja felizes porque lhes foi dado o privilégio de eles sofrerem por aqueles que sofreu por eles, por Jesus Cristo. E debaixo dessa ameaça, debaixo desse sofrimento que foi infligido a Pedro e a João, a igreja podia se ter acobardado. Podia ter dito, isto está a ficar feio, vamos parar com isto. Não dá. Não, eles oraram. Eles oraram e pediram ao Espírito Santo que lhes desse coragem para continuar a anunciar o Evangelho. Foi isso que continuaram a fazer. Então temos Estevão, numa sinagoga, ou em várias sinagogas, a anunciar o Evangelho. No entanto, estava na hora do Evangelho se espalhar para fora de Jerusalém, para ir além de Jerusalém. O que aconteceu com Estevão, este episódio, marca exatamente, por meio da providência divina, ou seja, a ação de Deus na história, esta transição de Jerusalém para fora. O discurso de Estevão enfatiza categoricamente exatamente isto, esta transição. Ok? Como Deus se revela fora da terra da promessa, como fez com Abraão, chamou Abraão ainda fora. Ok? Fora da realidade do próprio templo. Deus não está confinado ao templo. O relato de Estevão deixa claro que Deus tinha revelado antes da realidade do tabernáculo, antes da realidade da terra. Ou seja, Deus não está preso a uma fronteira geográfica. Deus não está preso às instituições judaicas, ao sistema religioso de Jerusalém. O movimento que se inicia aqui no livro de Atos, e este é o objetivo de Lucas ao escrever Atos, sob mandamento de Cristo e debaixo do poder do Espírito, é que não está preso à terra de Israel, não está preso a Jerusalém, não está preso ao templo. Deus encontrava-se na história de Israel com o seu povo onde? No tabernáculo. Durante a peregrinação deles no deserto. E no templo, quando Israel se fixou na terra. Mas, tanto o tabernáculo quanto o templo eram sombras, apontavam para uma realidade superior e maior. O que era o tabernáculo, o que era o templo? Era o ponto de encontro com Deus e o seu povo. Era o lugar onde se faziam certos rituais, sacrifícios. Para quê? Para a purificação de pecados. Quem é aquele que é o sacrifício derradeiro e final? É Cristo, que morre de uma vez por todas. Jesus é o pão que alimenta, que sacia a fome existencial do homem. No tabernáculo nós tínhamos a presença dos pães da proposição que estavam ali. Jesus é tudo aquilo que o templo aponta e daquilo que o templo é maior do que o templo. Jesus é a realidade, o templo é uma sombra, é uma amostra. E o próprio Jesus disse, a certo momento, o seguinte, reparem, em João 2:19-22, destruam este santuário e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam assim, este santuário levou 46 anos para ser edificado e tu vais levantá-lo em 3 dias? Só que Jesus estava a se referir ao outro santuário. O santuário ao qual ele se referia era o seu corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se disso, que ele dissera e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Jesus é o templo, ok? Jesus é o meio pelo qual o povo se encontra com Deus. Ele é a realidade superior para a qual o tabernáculo apontava. Como é que ele é chamado? Quando ele é prometido para vir a esta terra, para encarnar, como é que ele é chamado? Ele é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é o caminho que leva o pecador até Deus. Por meio da sua obediência perfeita, por meio do seu sacrifício na cruz, ele é a expiação dos pecados, que permite o favor, que permite a bênção de Deus. Jesus subiu aos céus, sentou-se à direita de Deus, como Estevão viu, e enviou o seu Espírito para habitar onde? Junto do seu povo. O povo de Deus, por estar unido a Cristo, é parte do templo de Deus. Paulo falou, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Jesus é também a realidade para a qual a terra apontava. O que era a terra? Era um lugar de pertença onde eles iriam encontrar descanso, abundância de bênção, para ali se multiplicarem, crescerem e anunciarem o Deus da glória às nações vizinhas.
Jesus é a terra onde nós descansamos. É o lugar do descanso, onde há bênçãos que são superiores a leite e mel. E aqueles que estão em Cristo, aqueles que descansam em Cristo, anunciam àqueles que estão à sua volta a glória de Deus. Jesus é o lugar do descanso, a Canaã do seu povo. O reino de Deus, que não se prende a lugar geográfico. A revelação de Deus nunca conheceu fronteiras. Muito menos depois da vinda de Jesus. O livro de Atos, em especial o discurso de Estevão, aqui que nós vimos, mostram como o relacionamento com Deus e o seu povo não se prende a fronteiras nacionais, étnicas ou ritualísticas. Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Ele está com aqueles que são seus e ponto. Estejam eles aqui neste lugar, dentro destas paredes, que pertencem à Igreja Ação Bíblica de Faro, ou fora. Ele esteve com José, ele esteve com Moisés, e agora está com Estevão, fora do templo. O trono do Senhor está perto daqueles que o amam. O trono do Senhor está perto daqueles que o invocam, daqueles que o chamam, independentemente de onde estejam. Se nós estamos aqui hoje em Faro, em Portugal, a cultuar a Deus, a ver duas pessoas afirmarem publicamente a sua fé em Jesus e os respectivos desejos de lhe obedecerem, de o seguirem para sempre, para o resto das suas vidas, é porquê? É porque Deus continuou e Deus continua a trabalhar pela expansão do seu reino e a revelar-se a fim de trazer salvação. É porque Deus continua a fazer essas coisas. Deus continua a abençoar o seu povo. Esteja o seu povo em Jerusalém ou em Gaza, esteja em Moscovo ou em Kiev, ou em Faro, Deus faz-se perto de todos aqueles que o invocam. Ele está além das denominações, ou seja, além dos nomes das igrejas, das placas das igrejas. Ele está além das instituições. Ele está com a sua igreja verdadeira. Instituições humanas podem se corromper. E reformas podem ser necessárias, como aconteceu no século XVI, que se levantaram homens e disseram: esta igreja desvirtuou-se. Esta igreja corrompeu-se, afastou-se daquilo que é a essência, daquilo que a palavra de Deus diz. Temos que trazer de volta as Escrituras ao centro e reformar a igreja. Isto aconteceu no século XVI com a Reforma Protestante. No entanto, uma coisa que nós aprendemos ao longo da história e deste discurso de Estevão é que ainda que as instituições se corrompam, Deus sempre guarda, preserva e levanta o seu remanescente. Deus sempre tem o seu povo. Deus continua a edificar aqueles que são seus. Deus continua a salvar perdidos. Isto através de Jesus, o expoente máximo da revelação de Deus. Então não precisamos mais de um tabernáculo. Não precisamos mais de rituais judaicos de sacrifícios pela expiação de pecados. Porquê? Porque Jesus é a verdade para a qual essas coisas apontavam. É a concretização da revelação de Deus à humanidade. Jesus é o templo. É o próprio templo. A forma como nos aproximamos de Deus. Para encontrarmos perdão. Para encontrarmos favor. Para encontrarmos esperança, bênção. Ele é a própria terra. Para tu e eu repousarmos e encontrarmos descanso para a nossa alma cansada, afligida, fustigada. E então podermos nos deleitar nas bênçãos. Melhores do que o leite e o mel. Jesus é Deus feito homem que veio para morrer e ressuscitar. Isto aconteceu, isto é um facto histórico inegável. Ok? Porque nós não podemos, tu não podes afirmar ainda que tu digas, não, Jesus, ele era um bom mestre. Eu acredito que ele era um bom mestre. Se calhar é isso que tu pensas, se calhar é o teu pensamento acerca desta personagem histórica, que ele era um bom mestre. No entanto, nós temos aí um problema. É que Jesus, se para ti Jesus era bom, ele disse que ele era Deus. Agora, isso coloca-te num problema. Qual é o problema? O problema é que ou aquilo que ele disse sobre a sua identidade de ele ser Deus é verdade, ou então é mentira. Porque as duas coisas não dá. E se é mentira, então tu tens que descartar a ideia de que Jesus era bom, porque uma pessoa boa é uma pessoa que não mente. Okay? Por outro lado, outra hipótese que podiam ficar com Jesus é ele era lunático. Imagina, chega aqui uma pessoa e diz, olha, eu sou Deus. Iam achar que maluquinho, não é? No entanto, como é que então podes continuar a afirmar que ele é bom? Que ele é um bom mestre, que disse coisas sábias, importantes, que construíram toda a civilização ocidental como a conhecemos, todos os valores bons de família, de vida, de educação, de valorização da mulher, contra o racismo, tudo isso veio deste homem, da cultura judaico-cristã. Como é que vais ficar com Jesus? Se queres que Jesus, na tua mente e na tua concepção, continue a ser esta pessoa boa, então vais ter que ficar com as palavras que ele disse todas, incluindo que ele era Deus. Jesus é Deus, encarnou como homem, para morrer pelos teus pecados e ressuscitou vencendo o pecado e a morte, para que tu, confiando, olhando para ele,
possas ter os teus pecados perdoados, te tornares filho de Deus, receberes a vida eterna. Se tu estás aqui hoje, estás diante desta revelação de quem Deus é, porque ficou claro aqui nesta manhã. No que foi lido antes, no que foi cantado, no que foi orado, no que está a ser exposto aqui, ficou claro quem é Jesus. Ok? A revelação de Deus, tal como Deus se revelou a Moisés, a José, tal como Deus se revelou a todos, Deus está a revelar-se aqui nesta manhã por meio da palavra. Ok? É de Jesus que temos falado a manhã toda. É sobre Ele que temos cantado. É sobre Ele que temos lido. Temos visto o seu poder alcançar e transformar vidas concretas. Se tu não conhecias a Deus, se não sabias quem era Jesus, hoje tu já sabes. Se tu prestaste atenção minimamente àquilo que aconteceu aqui, tu já sabes. Ele revelou-se a ti hoje. Agora, a grande pergunta é o que é que vais fazer com esta revelação? O que é que vais fazer com esta verdade? E aqui o meu segundo ponto. Uma história de rejeição e de transformação. O que aconteceu com Estevão é parte de uma longa história, que não é nova. Uma história de rebeldia, uma história de rejeição aos propósitos de Deus, aos propósitos da história que Deus está a escrever. O discurso de Estevão mostra essa verdade e a morte dele confirma essa verdade. Lembremos do que já foi afirmado no início da nossa série em Atos. O objetivo de Lucas em Atos é mostrar que os judeus e os gentios que acreditam em Jesus são o verdadeiro povo de Deus que segue o caminho de Deus. Ou seja, o que te torna povo de Deus não é a tua origem étnica, não é de onde tu vieste, é se tu crês em Jesus Cristo, é se tu colocas a tua fé em Deus. É isso que te caracteriza como povo de Deus ou não. Agora, estes acusadores, este tribunal, reflete e evidencia o oposto a uma resposta de fé. Não responderam com fé. Eles que se achavam os herdeiros das coisas que Deus instituiu por meio de Moisés. Não eram os que estavam do lado de Deus. Todos aqueles que Deus levantou para conduzir o seu povo a uma vida de adoração foram consecutivamente alvo de resistência, de desobediência. Existe uma linhagem de apostasia, desde lá do Éden. Uma linhagem de pessoas que não querem saber de Deus, que rejeitam esta mensagem, que rejeitam quem fala desta mensagem. Podemos olhar para a história bíblica, podemos olhar para a história da igreja. Não fosse os cristãos hoje, estatisticamente, mais perseguidos, maltratados, abusados, torturados, mortos no mundo do que em qualquer outro momento na história. Aqui estamos descansados, estamos bem, estamos no Ocidente. Mas a maior parte do mundo não vive essa realidade. Essa apostasia, essa rejeição de Deus continua ao longo da história a rejeitar todos aqueles que amam e que anunciam, que pregam Cristo. No entanto, esta mensagem também traz uma esperança nesse sentido. Não há apostasia que seja o ponto final suficiente para o poder da transformação de Deus. Saulo, acusador, que consente com aquela morte, está ali. No entanto, Saulo vai ser alcançado pela graça. Da mesma forma, outros teimosos, outros resistentes e duros para com Cristo, podem ser alcançados por Jesus e começar a amá-lo, servi-lo, segui-lo. Hoje vemos o exemplo de duas pessoas que fizeram isso. Então, diante da revelação de Deus, que eu falei aqui ainda agora, nesta manhã, a pergunta obrigatória que eu quero te fazer aqui é se vais ser como aqueles que obstinadamente rejeitam Cristo. Se vais ser como aqueles que teimosamente rejeitam aquilo que está a ser feito aqui nesta manhã. Não sejas teimoso, não saias daqui. Não saias daqui na tua obstinação, no teu orgulho, no teu pecado, sem reconhecer que Cristo foi aquele que foi levantado por Deus para te conduzir a Ele. Não resistas ao Espírito de Deus que tem estado a falar contigo nesta manhã. Deus tem estado a falar contigo e a revelar-se a ti nesta manhã. Não lhe resistas. Não endureças o teu coração. Não tapes os teus ouvidos. Não ranjas os teus dentes em raiva contra mim, ou contra esta mensagem, ou contra estas pessoas que estão aqui a adorar a Deus. Rende a Cristo nesta manhã. Pede-lhe perdão pela tua dureza até aqui na tua vida, pela tua insensibilidade, pela tua teimosia, pelo teu pecado. Reconhece a tua fraqueza. Pede que Ele te salve. Olha para Ele com fé. Ele que morreu de braços abertos para te salvar, para te resgatar do poder do pecado, para te resgatar do vazio da tua vida, te dar sentido, propósito, esperança, uma alegria que não depende de circunstâncias. Ele doou-se, Ele sofreu, Ele morreu, Ele ressuscitou para expiar os teus pecados. Confia na obra de Jesus na cruz. Crê que Ele ressuscitou. Foi um evento histórico, aconteceu, factual. Caso contrário, como é que homens,
Os discípulos, um argumento em favor do fato histórico da ressurreição de Jesus. Qual é? É o facto de que nós temos um grupo de homens, quando Jesus é preso, eles fogem amedrontados, escondem-se. Quando Jesus ressuscita, eles corajosamente estão dispostos a eles mesmos também dar a sua vida. Se fosse uma mentira inventada por um grupo de homens que quis dizer, ok, este homem ressuscitou, se fosse uma mentira, eles não teriam a coragem de dar a vida por um morto ou por um zombi ou por um que fosse. Não teriam. Não teriam. Encontra perdão, encontra esperança, encontra paz, encontra alívio no nome de Jesus nesta manhã. Para a tua alma, não resistas. Crê. Se tu tens resistido, se tens ouvido esta mensagem, já há semanas, meses, ou até anos, se tu tens ouvido isto, e se até hoje tu tens estado do lado daqueles que resistem, daqueles que ridicularizam a fé, essas pessoas coitadinhas têm que se agarrar a uma coisa na vida, se na tua vida toda tu tens-te afirmado como um ateu, se tens vivido em revolta contra Deus porque alguma coisa, uma circunstância má te aconteceu na vida, uma coisa que tu não pediste, que te magoou, que te sentes roubado, se achas que o cristianismo é absurdo, há esperança para ti. Hoje mesmo podes encontrar perdão. Não penses que é tarde demais ou que é impossível. E tu, muito honestamente, tu podes-te afirmar que és ateu, mas no fundo, eu sei, na tua consciência, tu sabes que Deus existe. E a verdade é que muitas pessoas que se afirmam como tal, quando se encontram numa situação das piores aflições da vida, para onde é que se viram? Richard Dawkins, um grande ateu, está a começar a colocar estas questões. Então, se tu tens resistido, hoje é o dia em que tu podes parar, baixar os braços, render-te. Para de lutar, para de resistir. Baixa os braços, rende-te. Vê Deus vir a ti. Habitar por meio do seu Espírito em ti, transformar profundamente a tua vida. Crê em Cristo como o teu único e suficiente Salvador nesta manhã. Que hoje seja o dia da tua salvação. Por fim, o terceiro ponto, uma história de resiliência. Nós, ao avançarmos no livro de Atos, a igreja, mesmo sendo perseguida, ela espalha-se e continua a crescer. Quer tu te juntes a ela ou não. Quer tu a critiques, quer tu dizes, sou uma cambada de idiotas. Não acredito em nada disso. A igreja continua a crescer. Desde lá até hoje, ela espalha-se. Ela é ameaçada, ela é maltratada, ela é espezinhada, mas nada trava o seu crescimento e a sua expansão. E é nesse sentido também que o que aconteceu com Estevão marca a transição do espalhar do anúncio do Evangelho além de Jerusalém para o resto do mundo, incluindo para Portugal, para Faro. A semente do sangue de Estevão deu fruto. A história da redenção é maior do que eles. Pedro e João não foram mortos. Estevão foi. Porquê? Porque não se trata deles. Trata-se de uma história maior. Trata-se de um plano maior. O Evangelho é maior do que eles. O Evangelho é maior do que nós. A história que Deus está a escrever por meio da sua igreja é maior do que nós. Alguns de nós sofrerão mais. Outros sofrerão menos. Uns vão sofrer agora, outros vão sofrer depois. No entanto, saibamos que qualquer que seja a circunstância em que estivermos a passar, Deus é connosco. Jesus está à direita de Deus a interceder por nós. Ele não cessa de interceder por nós, não cessa de interceder por ti. O nosso papel, como filhos de Deus, para aqueles que já são filhos de Deus, o nosso papel é nós enfrentarmos aquilo que Deus tem para nós com coragem. É batalharmos intensamente para sermos cheios do Espírito Santo como Estevão era. E testemunhando Cristo em todo o tempo. Ainda que tenhamos de sofrer por causa disso. Ainda que tenhamos que sofrer ridicularização no trabalho, rejeição de um familiar. Ainda que tenhamos que ficar desempregados por causa disso. Por isso, semeemos a boa notícia da salvação que há em Jesus, com intencionalidade, planeado, com fazer acontecer, onde quer que nós estejamos, seja enfrentando oposição ou acolhimento. Que a todo o tempo o nosso rosto, daqueles que somos filhos de Deus, o nosso rosto brilhe. Brilhe a glória. Brilhe a glória de Deus. Jesus disse para nós sermos o quê? A luz do mundo. Que as pessoas vejam na nossa vida, vejam na tua vida, que és filho de Deus, o brilho da glória de Deus. Seja no trabalho ou numa cama no hospital.
seja no carro ou no quarto sozinho, com lágrimas ou com sorrisos, que o nosso rosto brilhe a glória de Deus e que os outros a vejam, que sejamos cheios do Espírito, de modo a que seja qual for o momento, as circunstâncias, as nossas palavras, as nossas atitudes, tal como este Estevão, ecoem Jesus, as atitudes, as palavras de Jesus, que haja mais de Jesus em nós, como houve em Estevão, até o último respirar das suas narinas. E eu concluo, não é sobre mim, não é sobre ti, não é sobre a Igreja Ação Bíblica, ou a Igreja Batista, ou a Assembleia de Deus. Não é sobre a Igreja A, B ou C. É sobre a Igreja. É sobre nós, o povo de Deus. De todos os tempos, de todos os lugares, aqueles que invocam o nome de Jesus Cristo. Aqueles que vieram antes de nós. Aqueles que ainda virão e se juntarão ao reino de Deus. A este reino que é imparável. Quer tu entres nele ou não. Este reino imparável para que o Senhor seja amado e glorificado. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Nos momentos duros do teu sofrimento, olha para aquele que está sentado no trono. Aquele que se levanta por ti. Não desistas, não desanimes, não baixes os braços. Dá a tua vida pela mensagem que transformou a tua vida e transformado de tantos outros. E um encorajamento. Se tu tens algum familiar, um colega, um vizinho, um amigo, que tem constantemente resistido à mensagem do Evangelho, até tem tido uma postura crítica, de oposição, é Jesus que transforma. Saulo foi transformado. Qualquer pessoa pode ser transformada. Por isso ele disse, eu sou o pior dos pecadores. Continua a orar, continua a partilhar o Evangelho a essa pessoa. Não sabes se há um Saulo no meio daqueles que te desprezam ou atacam. Apenas uma coisa. Procura ser cheio do Espírito Santo. E fala com coragem, disposto a perder o que for preciso, da mensagem daquele que te salvou. Mensagem de salvação. Vamos orar. Senhor Deus, queremos, em primeiro lugar, te pedir que nesta manhã quem está aqui e que tem resistido à revelação da pessoa de Jesus Cristo, que tem resistido à ideia de que é pecador ou que precisa de um Deus, eu peço-te, Espírito Santo, que tu faças o trabalho que só tu podes fazer. Passas convencer do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, porque a Bíblia também nos mostra, ai daqueles que tendo experimentado, ou seja, tendo entendido o que é o Evangelho, tendo estado no meio do povo de Deus e tendo visto a bênção que é estar no meio do povo de Deus, visto o poder de Deus no meio da igreja do seu povo, ai desses que resistem, porque o seu estado é pior do que o inicial. Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, que nesta manhã ninguém resista, que possa baixar os braços e encontrar a vida, a alegria, possa se reconciliar contigo por meio de Cristo, confessando os seus pecados, confiando totalmente que aquilo que Jesus fez na cruz é suficiente para apagar toda a culpa, todo o pecado. Eu peço que no nome de Jesus haja salvação nesta manhã. Pedimos também que tu sejas com aqueles que são teus filhos. Deus, ajuda-nos a buscarmos sermos cheios do teu Espírito e a falarmos de ti em qualquer circunstância, ainda que seja no meio da oposição. Que tu possas vir ao nosso encontro, tu possas te manifestar a nós e mostrar que tu estás no trono. Dá-nos essa experiência, Senhor, no coração, que saibamos com uma convicção profunda de que tu estás no trono e intercedes por nós e estás em nosso favor. Que quem tem andado desanimado, cansado, abatido, te experimente desta forma, Jesus. Para continuares a testemunhar que o rosto de cada um de nós, e em específico que o rosto da Igreja Ação Bíblica de Faro, brilhe de tal forma que a maravilha da pessoa de Jesus seja vista nesta cidade, Senhor Jesus. Fortifica-nos, abençoa-nos, enche-nos do Teu Espírito Santo e que a Tua Igreja possa continuar a expandir. Tudo isto nós te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar o nosso culto tomando o pão e o vinho, a ceia do Senhor. Jesus, Ele também instituiu a ceia. Instituiu o batismo, instituiu a ceia. O pão e o vinho, que não se transformam,
nós não cremos na doutrina chamada da transubstanciação, não se transformam no corpo literal e no sangue literal de Cristo. Eles são símbolos, eles apontam para uma realidade. A realidade de que o corpo foi moído e de que o sangue foi vertido. Ou seja, que a vida de Cristo foi dada pelos nossos pecados. E nós vamos convidar todos aqueles que já reconheceram o seu pecado diante de Deus, aqueles que são filhos de Deus, aqueles cuja fé já foi reconhecida por uma igreja local, por meio do batismo e da membresia, que pode não ser desta, mas de outra igreja,